Quem nunca roubou não vai me entender. E quem nunca roubou rosas, então é que jamais poderá me entender. Eu, em pequena, roubava rosas. Nunca ninguém soube, não me arrependo. Ladrão de rosas e de pitangas tem 100 anos de perdão. Clarice Lispector nasceu no dia 10 de dezembro de 1920, na Ucrânia, e veio para o Brasil com sua família com pouco mais de 2 anos de vida. A sua carreira literária começa em 1943, quando ela publica o seu primeiro romance, Perto do Coração Selvagem. E já nesse romance de estreia, nós temos aí procedimentos estilísticos e questões temáticas que vão perseguir essa escritora ao longo de toda a sua trajetória literária. Poderíamos classificar a Clarice como uma escritora que mergulha na mente dos seus personagens, buscando uma sondagem interior, um fluxo de pensamentos que nunca antes na história da literatura havia sido tão evidente. Clarice pertence à terceira geração modernista e, diferente do que acontecia anteriormente na nossa literatura, com romancistas que se preocupavam com questões sociais, em Clarice o grande interesse, na verdade, é pelas questões psicológicas. Nós vamos ter uma escritora que, pela primeira vez na nossa literatura, traz para o centro da cena literária uma grande voz feminina. Então, não só personagens femininos que vivenciam os acontecimentos, protagonistas femininas, mas um próprio narrador que apresenta essa sensibilidade feminina. Se nós formos pensar numa espinha dorsal para a produção de Clarice, buscando aí uma maturidade estética, diríamos que Perto do Coração Selvagem é o primeiro passo nessa linha, e isso vai chegar à plenitude com a publicação em 1964 do romance A Paixão Segundo GH. É ali que nós vamos ter mais aprofundadas todas essas questões estilísticas, temáticas, ligadas ao fluxo de consciência, à sondagem dos personagens, a uma busca de interioridades, a um questionamento do papel da mulher na sociedade, a um olhar sobre o feminino de forma mais atenta. Então é em A Paixão Segundo GH que isso chega à maturidade estética. Depois, Clarice escreve Água Viva, que seria o limite da sua produção. Como ela própria afirma, é um romance sem romance, uma história que não apresenta história. E ali nós estamos diante dos limites, das fronteiras possíveis da narrativa. Depois de Água Viva, acaba ficando muito difícil para Clarice trazer algo novo. O que nós vamos ter na fase final da produção dessa escritora é uma retomada de temas e de procedimentos. E talvez para entendermos qual é exatamente a busca literária de Clarice, qual é o tema que sempre persegue as suas produções literárias, narrativas, nós teríamos que chegar à última obra de Clarice, uma das últimas, na verdade, publicada alguns meses após o seu falecimento, que é Um Sopro de Vida. Esse romance que não foi terminado pela escritora, mas que recebeu aí auxílio de uma amiga pessoal de Clarice para organizar o material para a publicação, traz aí algumas pistas de qual foi e qual é a grande temática que aparece ao longo da produção de Clarice. Em Um Sopro de Vida, Clarice, a partir da sua voz narrativa, comenta o seguinte: o cotidiano contém em si o abuso do cotidiano. O cotidiano tem a tragédia do tédio da repetição. Mas há uma escapatória. É que a grande realidade é fora de série, como um sonho nas entranhas do dia.
Então, essa expressão utilizada por Clarice, o cotidiano possui a tragédia do tédio e da repetição, pode ser tomada aí como um elemento disparador para a interpretação dos seus textos. Quem são as figuras femininas em Clarice Lispector? São mulheres, mães, donas de casa, esposas, que vivem num ambiente de classe média ou em uma condição mais humilde, mas sempre marcadas por esse esquema de um cotidiano que se repete dia após dia. Em Clarice, essa visão desse cotidiano repetitivo é sempre vista como algo trágico. E aí vem a expressão do tédio. O que é reservado a essas mulheres, a essas mães, a essas esposas, a essas donas de casa, essas profissionais liberais? Elas são marcadas por um tédio que se repete diariamente, porque há uma sociedade machista que as oprime por todos os lados. Então, talvez a grande expressão do feminismo em Clarice seja mostrar essa condição da mulher como um ser constantemente oprimido pela sociedade. Espera-se dessas mulheres que elas representem um papel, que elas cumpram funções, que elas desenvolvam suas tarefas dentro de um conteúdo, de um cotidiano programático que não dá brechas aí para uma possibilidade de libertação. Nesse sentido, então, a trajetória das figuras femininas em Clarice é marcada por uma tragédia que se estende do começo ao fim sem possibilidade de uma solução possível. E aí o que nós vamos ter? Romances, contos, novelas em que o desfecho nunca é acalentador. Sempre fica uma sensação de desilusão, de pessimismo, porque em Clarice a vida é isso. A vida é uma tragédia. E o que é o centro dessa tragédia? É a vida cotidiana. São os hábitos, são os procedimentos, é a rotina que tem que ser repetida dia após dia. Então, o que Clarice nos mostra aí é um grande questionamento de qual é a condição da mulher na sociedade moderna. E hoje, lendo Clarice e pegando esses textos de 50, 60 anos atrás, nós podemos nos questionar: a sociedade avançou? A mulher conquistou direitos? A mulher conseguiu ter mais liberdade dentro dessa sociedade machista na qual nós fomos moldados? Embora esses 3 romances sejam considerados o centro da produção de Clarice, uma parte da crítica literária considera que os contos seriam a melhor expressão da genialidade dessa escritora. E se nós pegarmos coletâneas de contos como Laços de Família e A Legião Estrangeira, vamos identificar ali textos que estão em pé de igualdade com a genialidade da produção romanesca de Clarice. Contos como Laços de Família, A Quinta História, a Imitação da Rosa, são considerados aí pela crítica também como obras-primas da produção clariciana. Mas o texto mais conhecido de Clarice acabou sendo aquele que ela publicou alguns meses antes da sua morte, que é a novela A Hora da Estrela, que saiu em 1977. Nós diríamos que é um texto de exceção dentro desse panorama da produção de Clarice Lispector, porque é a única narrativa em que nós temos a escritora Clarice Lispector mais preocupada com questões sociais. Não saem de cena todo esse aparato psicológico, essa busca da interioridade dos personagens, esse autoquestionamento do que é a produção narrativa, mas ali sim nós vamos ter a percepção de uma crítica social. A figura feminina, a personagem central, Macabeia,
é uma nordestina pobre que tem que enfrentar uma vida sofrida no Rio de Janeiro. E a partir de sua trajetória, nós vamos ter toda a crítica de Clarice Lispector com relação a uma mulher pobre, marginalizada, dentro de uma sociedade, dentro de uma cidade toda voltada contra a figura desse indivíduo, como afirma a própria Clarice. Então nós vamos fechar esse vídeo com algumas cenas do filme A Hora da Estrela, baseado no texto de Clarice. Se vocês gostaram, se vocês curtiram, não deixem de se inscrever aqui no nosso canal e mandar suas críticas, seus comentários e suas sugestões. Tá? Obrigado e até a próxima. Como é o teu nome? Macabea. Que nome lindo! A senhora acha? Não tenha medo de mim, minha coisinha linda. Quem está comigo está com Jesus. Eu sou fã de Jesus. Louquinha por ele. Ele sempre me deu muita categoria. Você está interessada na minha história? Tô sim, senhora. Muito. E faz muito bem, porque eu não minto. Seja fã de Jesus, porque ele salva. Mas salva mesmo. A polícia não quer que eu ponha a carta. Diz que eu exploro os outros. Mas é como eu te disse, nem a polícia consegue desbancar Jesus. Ele deu um jeitinho para eu ter um dinheirinho e comprar essa joinha de granfina. Ela não é joinha de granfina? É sim, senhora. Ah, quer dizer que você também acha. Minha lindinha. Lindinha. Corta em dois. Meu Jesus. Jesus, você tá assustada? Que isso, filhinha? Que isso? Hein? Calma. Calma. Você é muito delicadinha para enfrentar a brutalidade de um homem. Entre mulheres, o carinho é mais fino, mais delicado. Você tem chance de ter uma mulher? Não, senhora. Mas também você não se enfeita, menina. Quem não se enfeita, por si só se enjeita.